Perfil funcional auditivo. O que significa isso? Você pode imaginar que uma pessoa se separa, acaba com a família simplesmente porque não sabe se comunicar só por causa disso? Assista esse vídeo, você vai descobrir algo importantíssimo. Nós vamos jogar a primeira sementinha, que você vai falar com propriedade. Perfil funcional auditivo. O que significa isso? Quando a gente fala sobre perfil, nós estamos falando sobre... Isso aqui, queridos, eu fiz de propósito, tá? Eu fiz de propósito para mostrar como o perfil funciona. Eu sou o perfil funcional auditivo, então para mim ele tem que ter uma ordem, um planejamento. Falar dos perfis todos numa salada, como se fosse uma salada de fruta, jogar tudo lá e misturar, não funciona. Não gosto de salada de fruta, como as frutas separadas. E ele estava fazendo uma salada de fruta, colocando tudo junto, misturando, falando dos perfis tudo junto. Então aí eu quis mostrar para vocês como eu funciono. Vamos falar de 3 sementes separadas, porque assim fica mais fácil, né? E aí já fica mais fácil vocês entenderem como eu funciono. Eu sou o perfil funcional auditivo. Então, para mim, ela tem que ter uma ordem. Então, vamos começar pela uma ordem, meu amor. Você fale do perfil funcional auditivo, depois o visual, depois o sinestésico. Daí cada um identifica quem é especificamente. Muito bem. Como todos nós sabemos, nós recebemos as informações através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, gustação e olfato. Né? E o que se descobriu? Que cada pessoa tem um sentido preferencial. Ele usa todos os 5, mas tem um que é preferencial. Isso a neurolinguística já diz há muito tempo. Acontece que, quando a pessoa tem essa preferência, ela tem também motivações e habilidades diferentes dos outros. O que significa uma motivação? Aquilo que, né, alguns chamam de pulsão, alguns chamam de a paixão da pessoa. Mas o que significa isso? É como a pessoa avalia o mundo à sua volta. Então, por exemplo, se o sentido preferencial é a visão, a gente chama perfil funcional visual. Se auditivo, perfil funcional auditivo. Os 3, tato, gustação e olfato, a gente chama de sinestésico, porque tem a ver com as sensações físicas, né, basicamente, da pessoa. Então, consequentemente, esses 3 a gente chama de sinestésico. E ela está falando sobre a gente trabalhar, por exemplo, um perfil que é o perfil auditivo, ou seja, de pessoas que têm a audição como sentido preferencial. O sentido que o cérebro escolheu, né? Na formação, o cérebro escolhe um dos sentidos, não é isso? Exatamente, já vem de fábrica. Não tem como mudar depois. Tá, isso aí é já, de fábrica. Já vem escolhido, né? Você viu aquela coisa assim? O Criador fez. Já viu aquela coisa dos pais falarem assim, os filhos são diferentes, mesmo que ele tenha bastante filho. Os filhos são diferentes igual os dedos da mão, né? São. Por quê? Cada um nasce com um perfil. Então, o que acontece? Imagine você se todos os pássaros fossem iguais. Tá? Que tédio. Que tédio, né? Né? Mesmo que fossem somente os pássaros coloridos, imagine, né, Mato Grosso do Sul é um lugar que é conhecido pelas araras na cidade. Né? Alguém fez um trabalho lá no passado e hoje você consegue ver araras em qualquer lugar da cidade. É um pássaro lindíssimo, cores maravilhosas. Mas imagina todo pássaro fosse igual a esse. Não seria meio complicado, né? Perderia um pardal, a graça, né? Um beija-flor, né? Uma arara, um tucano, uma gralha, enfim. Entre os seres humanos acontece exatamente a mesma coisa.
E detalhe, por que a gente fala perfil funcional? Porque cada um funciona de uma maneira diferente. Então, para a gente não ficar muito no geral, atendendo, não é, a pedidos, vamos trabalhar hoje separadamente cada um desses perfis. Então, vamos pensar aqui, primeiramente, no perfil auditivo. Ou seja, uma pessoa que o cérebro dele usa como preferencial a audição. O perfil auditivo, ele basicamente, ele é, eu chamo assim, do ouvido para dentro. Ou seja, o nosso organismo é hiper organizado. Da raiz do cabelo até a unha do pé, o nosso corpo é extremamente organizado. E esse perfil, a natureza dele é sempre buscar a perfeição. E quando a gente fala buscar a perfeição, porque o nosso organismo é perfeito. Imagina você, olho, né? Tato, fígado, estômago, boca, cheiro, tudo funciona, cada um no seu lugar de maneira organizada. Quando um organismo, por alguma razão, ele se desorganiza, temos um problema. Então os perfis, eles tendem naturalmente a ser organizados. Vamos colocar isso de maneira prática. Imagina que você está no seu trabalho. Você já viu daquelas pessoas que, entre aspas, tá? São chamadas de chatas? Porque elas gostam tudo exatamente no lugar, né? E essas pessoas que gostam de organização, elas amam planejamento. Se você vai fazer uma ação, você tem que organizar. A gente chama isso de planejamento, tá? As ações organizadas no tempo. Então, o que vem primeiro, o que não vem? Ou seja, são pessoas que, por exemplo, detestam improviso. Então, essas pessoas que não é a maioria da população, tá? É do grupo mais reduzido, eles são aquelas pessoas que numa atividade profissional, ela sempre quer tudo organizado, gosta de tudo planejado. E detalhe, hein? Você sentou com ela, planejou, você tem que cumprir o planejamento. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, né? Sem nenhuma falha. Sem falha nenhuma. E eu estava conversando com uma pessoa que é uma autoridade aqui no nosso estado, e eu exemplificando para ele, né? Que se, por exemplo, uma pessoa do perfil auditivo planejou um cerimonial aonde a esposa, por exemplo, de uma autoridade iria passar ali na passarela de entrada às 20 horas e 37 minutos. E iria cair uma chuva de pétalas sobre ela. Então a gente diz o seguinte, que o auditivo, se o auditivo planejou, as pétalas vão cair às 20h37, esteja a esposa daquela autoridade lá ou não, a pétala vai cair, tá? É a pessoa planejou, tem que cumprir. Planejou, foi conversado, foi organizado, tá tudo certo. A mulher não está no lugar que deveria estar, bem no dia que tinha que estar. É um cúmulo. O planejamento tem que continuar, porque senão vai bagunçar tudo que todo mundo organizou, todo mundo vai ficar todo mundo desorganizado. Imagina, por exemplo, uma noiva desse perfil. Não atrasa. Olha, pra você ter uma ideia, no meu casamento eu não atrasei. Eu estava pontualmente prontíssima no horário. O meu casamento atrasou porque foi, acho que a única coisa que aconteceu, eu nunca vi ninguém falar isso. Mas no meu casamento, quem atrasou não foi a noiva, não foi o noivo, mas foi o juiz de paz que foi fazer o casamento, atrasou mais de 1 hora, né, meu bem? Mais de 1 hora. Era para ser o casamento. Isso foi frustrante. Porque era para ser o casamento de dia, ao entardecer, aquela coisa assim. E acabou sendo à noite, porque o juiz de paz não chegou na hora. E olha só coisa interessante. A maioria dos casamentos já está no planejamento, vamos dizer assim, geral, que a noiva atrasa. Então é natural que, de repente, o juiz de paz, ele fala assim, não, a noiva sempre atrasa, eu não vou chegar no horário, né?
Porém, ainda que essa noiva auditiva saiba que ela tem que atrasar, porque já faz parte, né, dos rituais de casamento, a noiva atrasar, todo mundo espera que a noiva atrase, né? Mas ela já está pronta antes do horário. Isso é o quê? Isso é uma característica do perfil auditivo. Então, seja numa cerimônia de casamento, tá? Uma dica. Se você conhece esse tipo de gente... Esse tipo de gente... eu achei meio pejorativo. Não gostei. Se você conhece essas pessoas essas maravilhosas, pessoas incríveis, essas pérolas, e você quer fazer uma surpresa para ela, muito cuidado. Especialmente se for, por exemplo, uma festa de aniversário. Vou fazer uma festa de aniversário para uma pessoa do perfil auditivo. Avisa, tá? Tô falando aqui baixinho para vocês. Avisa a pessoa. Por quê? Só para ela, não precisa avisar para os demais. Tá Avisa bom? só para ela que vai fazer uma surpresa para ela. Deixa os outros achar que é surpresa. Entendeu? Aí você avisa para ela e fala assim, olha, nós vamos fazer uma festa surpresa para você. Tal hora, tal dia. Ok? Por quê? Esse perfil, ele tem umas características muito interessantes. Lembra que eu falei no início sobre motivação? Uma das motivações desse perfil é se sentir aprovado. E essa pessoa, ela tem uma necessidade de se sentir aprovada. Consequentemente, se ela chegar num local desarrumada, porque sempre estão alinhados, mas ela, para uma festa, ela tem que estar alinhadíssima, bem vestida, maquiada, no caso de mulher, homem, bem vestido, bem posto, né? E suponhamos, ela não está preparada para isso. E alguém vai tirar foto, correto? E essa foto não vai ficar boa. Essa foto vai para as redes sociais. Você concorda comigo? Misericórdia. Imagina esse perfil vendo uma foto dela ridícula, no conceito dela. Às vezes para outra pessoa está ótimo, mas para ela está uma foto ridícula. Não, um detalhe. Não chega nem a esperar as fotos. Se você chegar num ambiente desarrumada e o povo gritar surpresa, todo mundo vai perceber pela sua cara que realmente foi uma surpresa. Você vai tentar, tipo, nossa, que legal, que bom, mas vai ser terrível, porque o tempo todo você está se sentindo desaprovada. Você está sentindo vergonha porque a sua unha não está feita, porque o seu cabelo não está pintado, porque você não está com uma roupa legal. Então, o tempo todo vai ficar aquilo na sua cabeça. Então, o que era para ser uma surpresa boa se torna um trauma. A pessoa vai lembrar pro resto da vida daquele dia, daquela festa que ela estava desarrumada pela benção do marido que resolveu fazer surpresa sem avisar. E olha que coisa interessante, né? Antigamente isso era dito o quê? Nossa, gente, essa pessoa é muito chata. Quem é que não vai querer uma surpresa? É uma festa de aniversário, uma homenagem está sendo feita. Mas para este perfil, se ele literalmente passar um ridículo, passar uma vergonha, misericórdia, ele basicamente prefere a morte. Uma curiosidade, eu sempre lia na Bíblia que tem uma parte lá que fala sobre o juízo final. E fala assim, que algumas pessoas vão sofrer eterna vergonha. E eu pensava assim, gente, vergonha? Isso não é castigo. Pra nós, quando eu descobri o perfil funcional, pra nós, esse perfil passar uma vergonha é o inferno em vida. Literalmente. Entendeu? É o inferno em vida. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós estamos comentando. Porque, às vezes, nós pensamos assim, nossa, aquela pessoa é chata, aquela pessoa não é legal, essa pessoa ela é muito perfeccionista, e na realidade é o perfil dela. Entendeu?
Os grandes músicos, especialmente os instrumentistas, é muito comum pessoas do perfil auditivo. Por quê? Porque eles são perfeccionistas. Então, por exemplo, um instrumentista auditivo, ele ensaia a mesma música 1000 vezes, 2000 vezes, e ela não enjoa da música, porque ela não está pensando meramente no som da música, mas para que a execução seja perfeita. Isso é muito importante para os auditivos, porque se você já começou a identificar alguém desse perfil, que você conhece no seu trabalho, na sua família, Sua esposa, esposo, filho, tá? É muito importante porque para você saber que essa organização natural que você tem, essa sua busca pela perfeição, essa necessidade de se sentir aprovado, não é defeito. Nem seu de ser assim, nem dos outros de não ser. Pegou a ideia? A maioria dos meus clientes que, quando se descobriram auditivos, para eles foi uma libertação. Porque, nossa, então eu não sou esquisito, eu não sou estranho. E nem as pessoas também são tudo bagunçada. Não, é o perfil da pessoa. Agora, você acha que a gente tem condição de falar de mais um perfil ou a gente deixa para a próxima? Não, acho que nós temos condições de falar de mais um perfil. Para casais de forma incrível. Por que as mulheres traem? Por quê? Tem muito preconceito envolvido. Muita coisa que você não sabe, que o próprio marido faz a mulher trair. Já parou para pensar nisso? Acesse o link, pega esse livro, você vai gostar.